pessoal, tô chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 1º de outubro de 2020. Na descrição do vídeo você encontrar o link para esta matéria. Gente, esse mês o canal faz 2 anos, né, que tá aqui, vivo, firme e forte. Vamos embora. Gente, vamos falar agora. Presta atenção, o novo Bolsonaro ainda não falou definitivamente, assim, não teve ele falando, mas nós já temos rumores, né, de que Bolsonaro já escolheu o novo ministro do STF. E uma coisa que você pode se preparar é que esse ministro o nome desse ministro vai ser virado pelo avesso pela esquerda. É o novo alvo, né, da esquerdopatia, do ódio. Presta atenção nisso aqui, ó. Um novo adversário dos esquerdopatas, mais uma reputação a ser destruída, a do futuro ministro do STF. Pode preparar aí, porque vão cavucar até o que não existe para... né? Lembram do Augusto Aras, né? Quando ele tinha nego até escondido atrás de carro com câmera para, né, filmar a ida dele lá no Palácio do Planalto. Bom, se inscreve, comenta, compartilha. Deixa o seu like, aperta as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um colaborador. Vamos lá? Creio que os leitores ainda se lembram de um texto de minha autoria, publicado dias atrás aqui no JCO, em que eu explicava como a esquerda, por meio de seus canais oficiais, a grande mídia, claro, faz de tudo para destruir a reputação daqueles a quem considera inimigos ou adversários. E basta ter o mínimo contato ou relação amistosa com o presidente Jair Bolsonaro, que já é o suficiente para o chamado cancelamento, ainda que pelos meios mais distorcidos e mentirosos dos fatos. Dei como exemplo o caso do deputado Celso Russomano, em quem nunca votei e provavelmente nunca votarei, que sequer recebeu o apoio de Bolsonaro, mas que por não ser o candidato de esquerda à Prefeitura de São Paulo e principalmente por ter visitado o presidente no hospital, passou a ver sua filha e seu genro sofrerem ataques em reportagens sobre processos que respondem na justiça, em que ambos são réus e, se culpados, terão que cumprir a pena, o que considero justíssimo, mas cujo fato em si não tem qualquer ligação com o político citado. Ou seja, é aquela coisa, tipo, eu não posso acusar você de algo, mas eu vou achar alguma coisa que eu possa pelo menos dar a ideia que você, né? Pois bem, agora chegou a hora dos esquerdopatas atacarem o novo escolhido por Bolsonaro para ocupar a cadeira que vai ficar vaga no Supremo Tribunal Federal, o desembargador Cássio Nunes Marques. Poucas horas após a decisão, já começam a pipocar as manchetes. No Globo, no Extra, na Folha, no Estadão, no Antagonistas e por aí vai, né? Inclusive eu vi um título que dizia o seguinte, lá na Cruzoé. Mais ou menos assim, né? Escolhido de Bolsonaro ao STF, já favoreceu não sei quem da esquerda há um ano. Uma coisa assim mais ou menos. Já começou com isso aí, né? Cássio Nunes liberou lagostas para o STF. Cássio Nunes não permitiu extradição de Cesare Battisti. Cássio Nunes permitiu matança de... de quê? Não, gente. Essa aqui é fogo, cara. Não. Olha essa, gente. Cássio Nunes permitiu matança de jumentos na Bahia. Não, cara. Oh, meu Deus do céu. For buscar essa aqui longe. Ai, meu pai. Pois acho justo esclarecer melhor as acusações acima, sem qualquer intenção de defendê-lo, pois não conheço o indicado, nunca ouvi falar de seu nome, não faço ideia se será um bom ou mau ministro do STF. Sobre as lagostas e os vinhos premiados, a compra foi de 11 milhões de reais. Realmente um verdadeiro absurdo que todos nós criticamos e vamos cobrar que não se repita. Mas a tal liberação seguiu apenas o trâmite normal. A justiça questionou se havia licitude na compra e o caso foi para a primeira região, onde o novo ministro ainda está lotado como juiz. Em análise de colegiado, decidiu-se que não havia compra ilícita. Não se julgou ali moralidade da compra, mas sim se os valores condiziam com o produto comprado, a quantidade, etc. Ou seja, a ideia era o seguinte, era saber se o que se estava pagando era o que se estava se recebendo pelo que estava se pagando.
né? Se estava havendo superfaturamento, se estava havendo alguma, vamos dizer assim, ato ilícito, no sentido assim da empresa que vai fornecer, se houve se houve alguma irregularidade nesse sentido. E não na questão da imoralidade, tá? Quem de fato liberou a compra foi quem viu a lista, aprovou e assinou o cheque. O então presidente do STF, ex-advogado do PT, Dias Toffoli. Opa! Prestem atenção. A primeira acusação diz o quê? Que ele liberou, né, lagosta. Na verdade, ele não liberou. E outro detalhe, isso aqui foi em colegiado. Você tem que separar aqui o que estava sendo julgado, analisado. Não foi colocado em pauta se deveria ser aprovado o valor ou não. O que foi colocado em pauta foi se o que era oferecido correspondia ao valor. E se identificou que o que era oferecido, sim, correspondia aos 11 milhões, apesar de ser um valor extravagante, né? Mas o mérito do julgamento não era a questão de liberar ou não. Era outra questão. Mas quem liberou de fato, e é aí que vem o detalhe, gente, né? Porque a esquerda acusa justamente acusa os seus opositores de fazer o que eles fazem. Quem liberou foi o Dias Toffoli. Quem liberou de fato foi o Dias Toffoli, não foi o juiz aqui. Sobre os jumentos baianos, Cássio Nunes derrubou uma decisão da justiça que proibia o abatimento desses animais para a venda da carne. Alguns países comem, assim como o consumo de carnes diversas, de outros animais, do couro e de outras partes do corpo, usadas na indústria farmacêutica. Isso é apenas um preconceito. Trata-se de uma indústria que gera renda e empregos com base em determinado produto. São mais de 10 milhões de jumentos na Bahia. Há inclusive criações como as de boi, aves e caprinos, né? Ou seja, os caras querem fazer uma crítica aqui, gente, aonde não cola. Como boa parte do país não conhece esse mercado, né? Algumas pessoas até se escandalizam. Ai, meu Deus, que bicho malvado. Pô, mas peraí, você come carne de boi. Você come carne, por exemplo, de galinha, né? Você come carne de bode, de cabra, né? E é boa, fala aí, né? Então, a questão é que nós no Brasil não consumimos a carne de jumento, não, né? Porém, outros países comem. E o abatimento dos jumentos é no mesmo sentido do abatimento do boi, né? Da vaca, do cabrinho, e assim por diante. Ou seja, ele não foi lá e disse, vamos matar o jumento agora, mete o machado pra cima, quero ver cabeça de jumento rolar. Não foi assim não, filho. Foi uma questão comercial. Algo que não faz parte da nossa cultura diretamente, mas outros países, culturalmente, é que nem você tem outros países. Tem país que come cachorro, pô. E aí? Pra nós isso é ridículo. Mas para alguns países não. Como tem coisas que para nós é normal e outros países é ridículo. Mas vamos tocar o barco para frente. Então, mais um mito desmistificado, né? É a velha história, eles pegam uma verdade e transformam em uma meia ou mentira para enganar o povo. Como no Brasil não estamos acostumados a comer carne de jumento, ficamos meio assustados. Entretanto, não pensamos duas vezes em comer carne bovina, abatendo milhões da espécie anualmente. Na China, na Índia. Vai matar uma vaca na Índia para ver o que acontece com você. Mas nós aqui passa foice sem pena. E quem gosta de carne, tá aqui um bifão com gordura. Oh, meu Deus. Até água na boca agora. Vamos embora. Neste caso, há todo um folclore sobre a figura do jumento nordestino, o eterno parceiro do homem. Na seca. Tem também o jumento dos desenhos animados e etc. Mas, na vida real, é um animal consumível. Ainda que eu não coma carne de qualquer espécie, por escolha própria. Por fim, vamos ao caso Batiste. Segundo a grande mídia, o pecado de Cássio Nunes foi não ter concedido um pedido de extradição feito pela França em 2015. Claro que sempre defendemos a extradição do assassino e terrorista italiano, mesmo antes de 2015, pois consideramos que ele sequer deveria ter ingressado em nosso país. Mas a decisão do então juiz foi baseada no fato de que a justiça anteriormente já havia recusado a extradição de Cesare Batista para a própria Itália. Ó, presta atenção aqui no detalhe. A França estava requerendo
a extradição. Porém, outro âmbito da justiça já tinha recusado a extradição do Cesare Battisti para a própria Itália, que é o país de origem. E ainda tinha o aval do ex-presidente Lula. Bom, local onde os crimes haviam sido cometidos, em processo que ainda corria e já era analisado em instâncias superiores. De fato, liberar Battisti para a França seria como um desvio de rota em relação a processo que já corria, num provável desrespeito à justiça em curso. Enfim, o amigo do Lula acabou mesmo extraditado em 2018 e cumpre prisão perpétua em sua terra natal. E não vi na decisão do novo indicado do STF um ato imoral que possa macular sua reputação pessoal ou profissional. Mas sabemos que isso é só o começo e logo virão mais acusações. Como eu disse antes, até os vizinhos de Cássio não escaparão dos olhares inquisidores. O que importa para eles é destruir os adversários, seja lá como for. Mas aí acaba a matéria, gente. Vocês entenderam aqui a questão do que eu falo para vocês o tempo inteiro? Meia verdade, uma mentira inteira. Contam parte do que interessa. Só pega o trecho do fato que interessa. A questão dos jumentos, eles colocaram como se ele tivesse sentado na cadeirinha dele com a caneta na mão. Né? Toma-lhe foice no jumento. E não é isso. É uma questão comercial. Né? Como a carne de porco, como gado, enfim, né? A questão do Cesare Battisti, né? Ora, eles falam da extradição, mas não diz para onde. Ora, se a Itália é o país de origem do camarada, se a Itália é o país de origem dos crimes, se a Itália está, né, com o processo nas mãos lá, para pegar, enfim, e o governo brasileiro negou a extradição para a Itália, por que o juiz vai mandar para a França? Sem lógica, né? E por aí vão. A questão lá da liberação. Foi um colegiado, gente, não foi ele sozinho. E o mérito que estava sendo discutido não era o mérito de aprovar a liberação ou não, e sim o mérito do dinheiro condizer com o produto que estava sendo oferecido. Isso era o mérito da questão. Então você vê que a esquerda, desesperadamente, entrou nessa narrativa e vai continuar assim, né? Gente, Canal Brasil Notícias, vou parar por aqui, eu espero que vocês entendam aí. Bom, como eu falei pra vocês, ainda não saiu, de certeza, o Bolsonaro não falou o nome do cara. Mas você fazendo uma análise aqui diretamente pelo que eu trouxe pra vocês, não tem crime algum. O cara não fez nada de errado. Pelo contrário, o cara fez o que era certo dentro das questões que lhe foram colocadas. Né? Agora, a gente ficaria chateado se tivessem matando o jumento, por exemplo, lá por farra, e ele autorizasse. A gente ficaria puto da vida se fosse, né, o Brasil quisesse extraditar o Cesare e ele dissesse não. A gente criticaria se a questão lá do STF, né, envolvesse um crime de fato e aí, né, ele liberasse. A questão do STF foi uma questão moral, né, e não jurídica, no sentido, né, enfim, vocês entenderam. Então tá aí, gente. É um pouquinho do trecho da desmistificação do que a esquerda está fazendo. Então fique atento, preste atenção. Procure conhecer o que é que a esquerda está acusando. Não vá somente pelo... Ó, você viu ali, ó. Ah, Cássio libera lagosta e tal. Aí você pensa que foi ele quem autorizou. Colegiado. Quando fala no jumento, você pensa que ele saiu com a espingarda na mão metendo bala em todo mundo. Todo jumento que via pela frente. Do Cesare Battisti, você tem a impressão que ele negou porque ele queria que o bandido ficasse aqui. Agora, quando você analisa os fatos profundamente, aí você descobre que foi tudo distorcido pela esquerda para dar uma impressão. É que nem a questão do Augusto Aras, quando foi escolhido para a PGR. Eu, particularmente, tenho gostado da ação do Augusto Aras. De vez em quando ele dá mas é natural. Mas a esquerda colocou ele como amigo do Dias Toffoli, colocou ele tomando vinho não sei aonde. Enfim, hoje, a esquerda tá por aqui com Augusto Aras. Né? Mas tudo bem. Canal Brasil Notícias, fui, gente.